qual a conduta certa de pastores e pastoreados. Terceira parte, primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 2 versículo 9 ao final. Comentário de Mário Persona. Essa inveja acontece aqui no nosso capítulo de 1 Tessalonicenses também. Porque ele fala agora que os Tessalonicenses, que eram gregos, estavam seguindo o exemplo das outras assembleias. Ele fala no versículo 14: porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo. Por que eles estavam sendo imitadores? Não no sentido apenas de eles estarem, talvez, seguindo o exemplo desses irmãos, dessas outras assembleias que haviam sido formadas em terra de judeus, mas porque eles estavam passando pelas mesmas coisas que aqueles lá passaram. Porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, ou seja, dos próprios gregos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. Até aqui era a inveja, o ódio, o orgulho, a vanglória de eles se acharem os únicos depositários das verdades que Deus havia dado no Antigo Testamento e não querer que ninguém se intrometesse no trabalho deles. Ao ponto deles falarem assim em parábola, né, que o Senhor Jesus contou: este é o filho, vinde, matemo-lo e fiquemos com a herança. Que herança? A herança de tudo que pertence ao Filho de Deus. Eles tinham essa inveja, eles tinham esse ciúme. Eles não queriam deixar o Senhor Jesus se intrometer naquilo que eles achavam que foi confiado a eles com exclusividade. Ninguém podia se intrometer naquilo. E no versículo 15, versículo 16, então, ele continua dizendo: e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Essa era outra parte da inveja e do ciúme que os judeus tinham. Se um era o ciúme deles se considerarem os exclusivos guardadores dos oráculos de Deus, outro era o ciúme deles se considerarem os únicos a serem agraciados pela salvação e pelas bênçãos que Deus prometia. Então gentil estava fora. Gentil era cão. Como até hoje os judeus chamam os gentios de goi, que é um termo pejorativo, porque os judeus consideram os gentios uma raça inferior, que não tem parte nos planos de Deus. E eles não leram, então, como nós lemos aqui já, Isaías 56, quando Deus fala que até os eunucos seriam alcançados, que Deus tinha um lugar para os gentios de terras estranhas, os estrangeiros, e Deus fará isso no futuro, no milênio, quando os gentios serão abençoados juntamente com Israel. Então olha o estrago que faz o ciúme, a inveja e a vanglória, ao ponto de ter isso levado a matarem o Senhor Jesus e a impedirem a pregação do evangelho aos gentios. E quem impedia aos gentios, a gente pode pensar assim: não, então esses eram os judeus, né, inconversos, tal. Não! Os próprios judeus convertidos, no começo da igreja, fizeram uma grande pressão para que o evangelho não fosse pregado aos gentios. Tanto é que quando um pregava, tinha que vir se explicar em Jerusalém. Por que pregou o evangelho aos gentios? Pedro precisa falar para ele: iríamos impedir que estes sejam batizados em Atos 10? Estes que o Espírito Santo selou, desceu sobre eles agora? Vamos impedir o batismo? Vamos deixar de batizá-los? Porque havia oposição de cristãos judaizantes contra o evangelho a ser levado até os gentios, e os gentios também poderem se converter e serem salvos. Quando Filipe é dirigido pelo Espírito Santo a se aproximar do carro em que estava o eunuco, nós vemos a importância dessa sensibilidade de estar atento à voz do Espírito, à direção do Espírito, melhor dizendo, né? Nós ficamos atentos à voz da palavra de Deus e à direção do Espírito. Aqui nessa passagem de 1 Tessalonicenses, tem um versículo que pode às vezes até parecer estranho. No versículo
1 Tessalonicenses 2,18. Pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Ué, mas como assim, Paulo? Por que você não orou então? Por que você não levou o pé na porta, né? Como é que Satanás pode impedir a obra do Senhor de ser feita, né? Você visitar os irmãos? Pode. Pode, porque se ele impediu, Deus permitiu que ele impedisse e Paulo tinha que esperar uma porta abrir. Em outras passagens em Atos, nós vemos Satanás fazendo tudo para barrar o trabalho de Paulo, mandando ele para a cadeia, como acontece quando ele liberta aquela jovem de espírito imundo, ele vai preso. E por que ele não fugiu? Porque o Senhor, enquanto que Satanás estava fazendo aquela prisão dele, né? E o Senhor tinha permitido aquela prisão, o Senhor tinha permitido porque havia uma outra estratégia por trás da prisão, que era chegar até o carcereiro e possivelmente até os outros presos também, para que eles também fossem conquistados pela palavra de Deus. E lá em Atos, capítulo... Só para terminar, o tempo está... Em Atos, capítulo 16, nós temos um exemplo desse. Paulo escreve aos Romanos também que uma vez ele quis ir visitá-los, mas Satanás impediu que ele fosse. Mas aqui em Atos 16, versículo 6, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Ora, mas para uma mente humana lógica, como é que o Espírito Santo pode impedir alguém de anunciar o Evangelho na Ásia? Mas é que a lógica não tem parte nos planos de Deus. Por isso que nós precisamos de dependência de Deus em todas as coisas. Porque ele vai falar de novo no versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu outra vez. Por quê? Versículo 8 responde. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Olha que coisa belíssima essa, quando servos de Deus estão debaixo da direção de Deus e não forçando a porta só porque achou que Satanás barrou, ele tem que achar outro caminho. Apenas para constar, essa viagem à Macedônia será a porta de entrada para a Europa. É onde vai ser estabelecida a primeira assembleia na Europa. Começando ali pela casa de Lídia, depois tem o carcereiro também e talvez a jovem liberta dos demônios. Filipe, a cidade era Filipe. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.